Estamos de volta, pessoal. A UP, vamos juntos até às 11 da noite, neste domingo, falando de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Muita gente já participando aqui e mandando mensagens através do Twitter, repetindo para você a hashtag AUP Fox Sports. Já já vamos colocar a classificação do Campeonato Brasileiro com duas partidas que terminaram agora há pouco. A Chapecoense empatou com o Grêmio por 1-1 e o Santos, jogando em casa, perdeu para o América por 1-0. E o Flamengo segue na liderança, mais uma boa vitória, o que deixa o torcedor confiante, não é isso, Savoia? Vamos começar falando do Flamengo, acompanhando aí os gols. É verdade, o Preto. O Flamengo faz a melhor campanha, é um time que já vem jogando junto há um bom tempo, tem um bom equilíbrio, né? Um time que consegue se defender e atacar na mesma proporção. E eu acho que o Flamengo hoje é um candidato seríssimo à conquista do título, mesmo sabendo que tem outros objetivos, né, ao longo da temporada. Agora, se você colocar no papel o time do Flamengo tecnicamente, você vai ver que do meio de campo para frente é um time muito mais qualificado do que a grande maioria dos seus concorrentes à conquista do título. Eu acho que é para se respeitar o Flamengo, e já vem de um trabalho de uns 2, 3 anos, né, da direção, com o presidente acertando as contas. É um time que está nos eixos. Se vai ganhar ou não vai, não dá para saber. Porque você sabe que futebol, às vezes, nem sempre o bom trabalho rende resultados imediatos. Mas eu sei que mais cedo ou mais tarde, e está bem próximo esse momento, talvez seja até este ano, o Flamengo vai voltar a ser campeão brasileiro com toda certeza. A bola do Marlos Moreno para o Everton Ribeiro. O Marlos Moreno jogou bem hoje. Muito bem. A grande novidade hoje foi que o Marlos Moreno jogou bem. A grande novidade foi o Maurício Barbieri barrar o Guerreiro, né? Também, botar o Uribe como titular. Né? Mas eu acho que tem a ver com o jogo de quarta-feira. A gente vai ter certeza na quarta-feira. Porque o Uribe jogou muito bem. O Uribe merece ser titular na quarta-feira. Mas tem a dúvida também porque tem a Copa do Brasil na quarta-feira, né? Então ele pode ter poupado jogadores também. Tô com você, é verdade. Mas ele botou todos os outros. É verdade. Quer dizer... Mas o Guerreiro tem uma condição física diferente dos outros, porque não estava jogando antes. Quer dizer, jogou a Copa do Mundo. Mas me pareceu que foi barrado mesmo, tanto que entrou depois. Entrou no lugar do Diego, entrou mais no meio. É uma posição que ele parece se sentir mais confortável, né? Porque a gente vê o Guerreiro sair da área e aí ele vai bem. Lá dentro da área, ele não tem funcionado bem, porque ele faz poucos gols. Me agradou muito a atitude, né? O Flamengo tomou o gol de empate nos minutos finais do primeiro tempo. E ao contrário do que acontece com alguns times, que se abate, não aconteceu isso. O Flamengo voltou com tudo no segundo tempo, em 19 minutos fez 3 gols, liquidou a partida. Me impressiona, assim, o Sport fez contratações de peso. Né? Rafael Marques, Michel Basto, Marlone, Gabriel, ajuda aí. Felipe Bastos. Tá lá. Jogadores de muito nome, jogadores que estavam em equipes como Cruzeiro, como Corinthians, Palmeiras, né? Jogadores de Atlético Mineiro, né? No caso do Marlone. Jogadores de muito nome, mas que completamente apáticos. O Flamengo se impôs, a torcida empurrou, o Flamengo, como o PVC disse, jogou muito bem, os principais jogadores estavam oscilando, nem todos os jogos eles estavam jogando bem, mas do outro lado tinha um Sport completamente apático. Abriu mão de tentar ganhar, né? O medo do Flamengo, talvez, muito provavelmente, medo da derrota, jogou muito atrás no primeiro tempo, se defendendo, acabou... Mas no final do primeiro tempo conseguiu empatar o jogo, que foi mas era a única bola de fato de perigo que o Raul Prata acabou fazendo gol. Agora, eu quero voltar só no tema do Guerreiro. Afinal de contas, vocês são a favor ou contra o Guerreiro no banco de reservas? Eu sou a favor. Eu tô com o Edmundo. Eu só fiquei com a dúvida se ele descansou, porque tem Grêmio na quarta-feira, entra no agosto azul do Flamengo, né? Porque o Flamengo só pega o Grêmio e o Cruzeiro. São 7 jogos contra Grêmio e Cruzeiro no mês de agosto. E começa quarta-feira com a Copa do Brasil. Mas o Uribe jogou hoje, o Uribe foi melhor em campo junto com o Everton Ribeiro. Assim, foi um dos destaques do jogo. O Paquetá, você vê a bola que a gente já reprisou 2 vezes
o gol do Paquetá, que ele tem uma frieza para esperar a bola quicar e driblar o zagueiro, Ronaldo Alves, que foi inocente, e finalizar. Não, pelo que o Uribe jogou hoje, não dá para tirar o Uribe do jogo de quarta-feira, não. Agora, eu fiquei na dúvida se o Barbieri tirou o Guerreiro para descansar ou se barrou o Guerreiro de fato. Mas com o Uribe, o time fica mais finalizador. E veloz também, né? E veloz também. O Uribe é mais veloz. A impressão que eu tive foi que foi barrado mesmo, porque os outros jogadores, todos os outros titulares estavam em campo, o time ganha mais mobilidade. Ele botou logo, novamente o Marlos Moreno, né? Porque ele tinha tirado para botar o Matheus Sávio. E botou o Marlos Moreno. O Marlos Moreno jogou uma excelente partida. Acho que a melhor dele com a camisa do Flamengo. Me parece esse o Flamengo que vai a Porto Alegre encarar o Grêmio por 2 vezes, né? Na quarta e no sábado. Uma pela Copa do Brasil e no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Grêmio deixou 15 titulares, são 11 que jogam, né? Mas 15 jogadores importantes, os mais importantes do Grêmio, ficaram em Porto Alegre, treinando com o Alexandre, com o auxiliar técnico do Renato Gaúcho, para o confronto, primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. Eu não acho que foi por cansaço, eu não acho que foi para preservar o Guerreiro, eu acho que foi uma opção técnica mesmo, né? E o Maurício Barbieri que encontra ali, está tentando encontrar o centroavante ideal, né? Vamos ver se na quarta-feira ele me desmente, mas me parece que a intenção dele foi de dar uma chance no comando de ataque para o colombiano Uribe. Será que o Barbieri já não está pensando mais no futuro do que no presente com isso? Porque nós conversamos... Não se sabe se o Guerreiro vai continuar ou não. Eu acho que o fato de aproveitá-lo tem que estar atrelado à renovação de contrato ou não. Porque você não pode contar com um jogador que só tem mais 12 dias, se não me falha a memória. O contrato vai até dia 10 de agosto. No meio do caminho, você vai perder o centroavante. Pode até ser por esse motivo, né? Até para dar confiança ao Uribe. Mas, quando o Flamengo entra em campo com todos os titulares, inclusive o Guerreiro à disposição no banco de reserva, me parece que é uma opção tática mesmo, uma opção do Maurício Barbieri, o barrá-lo. A questão para mim é assim, digamos que o Guerreiro tivesse esses 12 dias de contrato, mas ele fosse sinônimo de... Vou lembrar um exemplo. Quando o Miller, no Palmeiras e Cruzeiro, do 96, final da Copa do Brasil, acabou o contrato e ele não pôde jogar a final. Digamos que fosse uma situação assim. Se o Guerreiro fosse o goleador, o cara que você olha para ele e diz, eu preciso do cara, senão eu não vou ganhar o jogo, ele joga quarta-feira, mesmo perdendo na semana seguinte. Porque você faz 2-0 em Porto Alegre, faz 1-0 em Porto Alegre, o problema é que o Guerreiro não representa isso. E a atuação do Uribe hoje, ao contrário, ela representa. O Uribe deu um passe para gol e fez um gol. O Uribe foi muito bem no jogo. Você vai discutir o Vitinho, inscrito na Copa do Brasil, se pode jogar na quarta, no domingo, na outra quarta, enfim. O Marcos Moreno jogou muito bem, mas não foi o cara do jogo. O Uribe foi um dos caras do jogo. Então, desse ponto de vista, não é para tirar, porque ele garante gol e garante passe para gol. O Uribe tem uma média no Toluca, ele tinha uma média e no Milionários, 1 gol a cada 2 jogos, como o Barcos tinha na LDU, e está perto de confirmar. Hoje perdeu o pênalti, por isso que não confirmou. O Guerreiro tem aquela média que a gente fala há 2 anos aqui. Ele tem 0,43 de média no Flamengo. É 1 gol a cada 2 jogos e meio, vai. Desde quando chegou, esse é o melhor ano do Guerreiro com a camisa do Flamengo. Acho que tem que ser levado em consideração o campeonato estadual, né? Ele fez bastante gols no campeonato estadual. E, enfim, são 6 jogos no Campeonato Brasileiro e 1 gol apenas. É muito pouco para o tamanho dele, né? Para a importância dele. Ele tem muita moral com a torcida, mas ele não entrega o que o torcedor espera. Bom, tá aí na tela para você, Guerreiro vai virar reserva no Flamengo. Você pode participar com a gente respondendo aí essa questão que está sendo discutida aqui no AUP através do Twitter. Nós vamos colocar a classificação do campeonato já para você acompanhar de maneira atualizada com os jogos que terminaram agora há pouco, mais 2 partidas e com mais um detalhe. Vamos falar também no programa a respeito do Vitinho,
Onde é que se encaixa o Vitinho nesse time do Flamengo? Chegou da Rússia hoje, já foi direto para o Maracanã. E a pergunta que eu lanço para vocês aqui é a seguinte: o fato do São Paulo estar ali colado no Flamengo na classificação do campeonato, isso exerce alguma pressão no Flamengo? Muda o jeito do Flamengo jogar o campeonato quando olha para o retrovisor e vê o São Paulo colado? PVC. Claro que muda. Você tem um time, você tem que olha para frente e você pensa em ganhar o próximo jogo. Na próxima rodada, o São Paulo joga em casa e o Flamengo joga fora contra o Grêmio. Mas é uma pressão O Flamengo tem 2 jogos fora e o São Paulo 2 jogos dentro de casa. É o que pode fazer diferença. O Flamengo tem esse agosto azul, né? Na verdade tem o agosto azul, mas tem um jogo contra o Atlético Paranaense no meio disso. Mas tem o Grêmio fora pela Copa do Brasil, o Grêmio fora pelo Campeonato Brasileiro. Depois tem o Cruzeiro pela Libertadores, tem o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Lá na frente tem o Atlético Paranaense em casa pelo Campeonato Brasileiro. Mas tem uma trajetória em agosto muito difícil. E o São Paulo tem 2 jogos em casa agora. Assim, essa semana era fundamental. O São Paulo conseguiu fazer 3 pontos hoje importantíssimos nessa briga para tentar ser Vale líder. a pena ressaltar, PVC, pós-Copa do Mundo, foram 4 jogos. O Flamengo jogou 3 no Maracanã, né, um contra o São Paulo que perdeu. Jogou com o Santos, empatou, ganhou do Botafogo e hoje ganhou do Sport. O São Paulo, por sua vez, jogou dos 4, 3 fora de casa. Ganhando do Flamengo, perdendo para o Grêmio, ganhou do Corinthians e hoje ganhou do Cruzeiro. Muda o jeito do Flamengo jogar? O fato do São Paulo estar colado ou não? Não, eu acho que motiva mais. O Flamengo tem que fazer a parte dele. O Flamengo é o único que só depende só dele para ser campeão. Né? Se ele ganhar todos os jogos, coisa que é difícil, e o São Paulo ganhar todos os jogos, o Flamengo mesmo assim se mantém à frente e é o campeão. Mas é claro que quando vai para o intervalo, eu fui atleta, a gente sempre pergunta, como é que tá lá? Porque a cada vitória sua e uma derrota ou empate do seu concorrente, você vai abrindo uma vantagem, uma gordura, que a gente chama no futebol, que depois você vai poder aproveitar na frente, caso você tropece. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Não dá para você dizer, a gente aposta, vai jogar Flamengo e Sport. Você olha o retrospecto, os últimos jogos, você fala, o Flamengo é favorito. Mas você vai jogar Santos e América Mineiro. O Santos é favorito, mas perdeu. Então, assim, o campeonato, ele é muito interessante. Então, o campeonato de pontos corridos, todos os jogos você tem que tentar pontuar e tentar vencer, independente se os seus adversários estão conseguindo o mesmo êxito. Mas eu acho que assim, o Flamengo tá fazendo uma temporada regular. Tá contando com o apoio da sua torcida, tá jogando bem. Os principais jogadores estão entregando aquilo que o torcedor espera e é um excelente time. Encontrou na categoria de base reforços importantes, como o Léo Duarte, como o Paquetá. Então, assim, e vai pontualmente, né? Foi agora comprar o Vitinho, um preço alto, eu diria, mas para substituir a joia, Vinícius Júnior, que se transferiu para o Real Madrid. Não é só uma questão, Preto, Meio de Mundo, PVC, Nadine, de estar colado na tabela. É o desempenho do São Paulo. São Paulo está com um desempenho muito além das expectativas. Que o São Paulo, até um tempo atrás, a bola queimava, os caras estavam com medo de jogar futebol. Encaixou bem agora. E hoje, o São Paulo talvez seja o time que marque melhor no futebol brasileiro e que tem o contra-ataque mais rápido e mais eficiente. Hoje foi uma grande prova disso. Por quê? Porque é um time que você tem jogadores liberadas rápidos, né? Esse Rojas caiu como uma luva no time e tem conquistado grandes resultados contra concorrentes ao título, inclusive. O próprio Flamengo perdeu do São Paulo. O Corinthians, que não está numa boa fase, mas é um adversário fatalista. E várias equipes que o Santos tem enfrentado, só perdeu acho que para o Grêmio lá fora. Mas eu acho que o São Paulo... Tem 2 derrotas no campeonato só. O São Paulo tem
tem essa vantagem de estar próximo e estar jogando tão bem quanto o Flamengo. Então Só acertar uma coisa. Vamos colocar. Deixa eu só colocar a classificação que a gente está devendo aqui, já era para entrar no começo do programa, e aí você continua, PVC. Então tá aí, olha, o Flamengo líder do campeonato, com 34 pontos. São Paulo, que eu perguntei para vocês, apenas 2 de diferença, 32. Internacional, mais uma vitória, 29. Está no bolo ali, brigando pelo título, o Internacional. O Grêmio na 4ª posição com 27, depois do empate de hoje. O Galo joga amanhã contra o Bahia, tem 26. Palmeiras foi a 26 com a vitória. O Corinthians foi a 25 com a vitória. Cruzeiro perdeu, ficou nos 24. Fluminense com a derrota no final de semana, 21 pontos. O América, que passou pelo Santos, 20 pontos ganho na 10ª posição. A 11ª posição traz aí o Botafogo, 20 pontos. O Vasco e o Sport, 19 pontos cada. Vitória, que demitiu mais um técnico, caiu no Brasileirão. Wagner Mancini, 18 pontos. Tem 17 a Chapecoense, depois do empate. O Peixe, 16. Vem aí a zona de rebaixamento. Bahia, 16 pontos. O Santos está com o mesmo ponto, a mesma pontuação do Bahia, que já está na zona de rebaixamento. E o Bahia joga amanhã. Né? O Furacão... Tem um jogo a menos. O Santos... Jogo contra o Vasco da 3ª rodada. O Santos. Exato. O Atlético, 13 pontos. Belo final de semana e um bom meio de semana também do Furacão pela Sul-Americana. Paraná, 13 pontos. E o Ceará, que venceu, permanece na lanterna, 11 pontos ganhos. Faltou só dizer mais um detalhe. O Atlético Mineiro, que tem 29, pode ganhar mais 3 pontos contra o Bahia, porque... Tem 26. Tem 26. 26? Pode chegar a 29. Ela pode chegar a 29, perdão. E já encosta no Inter de Porto Alegre. E o São Paulo tem só, juntamente com o Atlético Mineiro, tem só o Campeonato Brasileiro, que pode fazer diferença também ao longo do... Que é a grande diferença, é o ponto que eu ia tocar aqui. Assim, como eu disse, o São Paulo tem 2 jogos em casa agora, mas somando a Copa Sul-Americana. Se você pensar no Campeonato Brasileiro, o Flamengo pega o Grêmio fora e depois o Cruzeiro em casa. O São Paulo pega o Vasco em casa e depois o Sport fora. Mas o mês de agosto é que é a grande diferença. O Flamengo tem um jogo a mais para jogar em relação ao São Paulo. Porque o São Paulo tem a Sul-Americana, mas não tem a Copa do Brasil. Nós temos aí os próximos confrontos para facilitar. Então nós vamos colocar os próximos compromissos aí dessas equipes que brigam pelo título, que estão na ponta da tabela, e fica mais fácil para visualizar. Então vamos lá. Primeiro o Flamengo, que é o líder do campeonato. Quais são os próximos compromissos do Flamengo? Então olha aí, fica mais fácil assim visualizando. Então, próximo sábado, lá em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, sim, a discussão do Brasileirão. Tem o Grêmio fora de casa, depois o Cruzeiro no Maracanã, na semana seguinte, depois o Atlético lá em Curitiba, e volta a jogar em casa contra o Vitória. Deixa na tela se puder, só que no meio disso, entre Grêmio e Cruzeiro, tem o Grêmio de novo fora de casa. Antes do Grêmio tem o Grêmio fora de casa. Depois tem o Cruzeiro em casa. E depois tem o Grêmio em casa pela Copa do Brasil. São 3 jogos a mais. Uma vantagem que o Grêmio faz 9 jogos em 27 dias. O Grêmio também vai desgastar bastante. O Flamengo faz 7 jogos entre o dia 1º e o dia 29. 7 jogos em 27 dias também, em 29 dias. E o São Paulo faz um jogo a menos. E o jogo a menos que faz, os 2 jogos da Sul-Americana que faz, o São Paulo tem menos pressão por jogar contra o Colón. Porque o São Paulo hoje não está pensando na Sul-Americana como prioridade. É verdade. O Flamengo está pensando... Uma coisa é você... Claro que o São Paulo quer ganhar a Sul-Americana. Mas uma coisa é você jogar contra o Colón pensando, vou ganhar do Colón, vou atropelar o Colón, a torcida pressionando, a torcida querendo. O São Paulo está olhando para o brasileiro. O ano passado ensinou... E o Flamengo está olhando para onde? Só para... Para tudo. O Flamengo está olhando para ganhar um título nacional. Não tem nacional. prioridade de Campeonato Brasileiro? O Flamengo quer ganhar a Libertadores em primeiro lugar, o Brasileiro em segundo lugar e a Copa do Brasil em terceiro. Ele pode até abrir mão de alguma coisa no meio do funil ali. Mas ele está... É para você hoje a Libertadores em primeiro lugar. Fala com o Rubro Negro na rua. O Rubro Negro na rua está dizendo que sol, sabe o que significa sol? Esse domingo de sol no Rio de Janeiro? Sol significa segue o líder. Mas não é só isso. Segue o líder no Brasileiro. Mas os caras estão falando de Libertadores. Então tem uma pressão pela Libertadores que o São Paulo não tem na Sul-Americana. O ano passado a gente dizia que era um ano de ensinamento. Porque pela primeira vez a gente tinha a Libertadores e a Copa do Brasil a temporada inteira. E quem ganhou o Brasileiro? Quem não jogou as outras competições no segundo semestre. Mas tem um risco, né, PVC? Porque a Libertadores é muito legal.
Ganhar Libertadores é ótimo. Só que se você apostar tudo na Libertadores e não ganhar Libertadores, e você pode perder num jogo, ou em 2, né? Você compromete o brasileiro. E para um time como o Flamengo, por exemplo, que tem elenco, tem estrutura, tem reserva, tem time, eu acho que o brasileiro é mais certeza, porque você tem mais condições do que os outros, né? Ou quase a grande maioria dos outros, de ganhar o brasileiro. E a Libertadores, às vezes, provoca, numa eventual derrota, uma frustração tamanha que você perde a linha no Campeonato Brasileiro. Só que se você precisa saber equilibrar bem isso. Só que se você perder na Libertadores, você vai criar uma crise. Então, essa variável, eu não acho que o ano passado é definitivo para ensinar a gente, Savoia. Mas o primeiro ano foi o ano passado. O que ficou do ano passado foi que quem se deu bem no Brasileiro foi quem não teve as outras competições. Verdade. Savoia, só para o torcedor rubro-negro, ele não pensa muito igual a você não, hein? Na volta da Copa do Mundo... Eu tô pondo na balança. Não, na volta não, você vai entender. Na volta da Copa do Mundo, o Cuejá não jogou. Jogou o Romo. Exatamente no jogo que perdeu pro São Paulo. Então, assim, essa coisa que tem elenco e que dá... O PVC tem mais razão, eu acho. Não que eu esteja tirando mais razão é o seguinte. Qualquer eliminação é traumática. Ela traz uma responsabilidade maior para outra competição. Por isso que talvez o Flamengo vá tentar, não sei se vai conseguir, levar todas as 3 competições máximo possível. Com prioridade da Libertadores. Com prioridade para a Libertadores, caso, as viagens sejam muito longas. Nesse caso, eu acho que não vai priorizar, não. Nesse caso, agora, o confronto é contra o Cruzeiro, a viagem não é desgastante, acho que ele só vai tirar algum jogador de campo, caso esse jogador apresente um desgaste muito grande físico. Daqui a pouco eu vou colocar aqui os próximos compromissos. O São Paulo, que está colado no Flamengo na classificação. O campeonato está emocionante, o Brasileirão.